Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é digno, como este louvor diz, de todo louvor. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, ao Deus que é soberano, e que de uma vez e para todo sempre, com uma só oferta, nos aperfeiçoou, nos fez perfeito em Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus. Te louvamos, meu Deus, por tudo que Tu fizeste naquela cruz, para nos tornar, Senhor, ricos, para nos tornar abençoados, para nos fazer homens e mulheres diante de Ti, perfeitos pela Tua obra na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, Senhor. Nada nós pagamos, nada nós fizemos e nós não merecíamos, mas o Senhor que é digno de todo louvor, de toda honra e todo amor derramado por nós. Graça e paz, amada igreja. Podei-vos assentar nessa região celestial. Como é maravilhoso, abençoado, louvar ao Senhor. Na verdade, reconhecer o que Ele já fez por nós. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos cada instante que nós estamos reunidos na presença do nosso Deus. O Espírito Santo, Ele é mestre. Ele é professor dos professores. Então, Ele é mestre dos mestres. E Ele nos ensina. E por isso nós somos dependentes desse Espírito para fazer toda a obra do Senhor na nossa vida. Amém, amados? Então é maravilhoso quando nós estamos assim reunidos para louvarmos, para adorar ao Senhor, prestar o nosso culto de adoração e louvor. Paulo diz que é o perfeito sacrifício que agrada a Deus. O nosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional. Nós entendemos que nós precisamos estarmos aqui louvando ao Senhor nesta comunhão. Como é maravilhoso louvar a Deus. Dizer a Ele digno, ó digno, só Ele é digno. Então, amados, estamos aqui cada dia caminhando na presença do nosso Deus, louvando e exaltando esse Deus maravilhoso. Como é gostoso, não dá nem vontade de parar, abençoado. Dá vontade de continuar. Aquele louvor, oferta, é maravilhoso, porque foi de uma vez e para todo sempre. Olha que perfeição de Deus, olha que propósito maravilhoso, que não falha. Não é o homem, né, que vem às fortalezas e pode falhar, pode não dar certo, pode, né, não dar. A gente já vem. Não, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amados, então nós temos tanto que aprender com o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, vamos aqui compartilhar a palavra. Eu falo compartilhar, mas assim, dizer para você que eu tenho certeza que o Espírito Santo te ensina, que Ele é o nosso mestre, Ele é o guia da verdade, Ele faz todas as coisas e nós somos dependentes dEle. Então, sem Ele nós não falamos, nós nos movemos. Nele nós vivemos, nos existimos e nos movemos. Mas sem Ele, nada nós não podemos fazer. Nem o nosso fôlego de vida vai estar em nós se o Espírito sair. Então, nós precisamos dEle. Por isso, nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho aqui. A graça. Oh, graça maravilhosa. Essa graça, esse mover de Deus, esse poder de Deus, essa palavra, esse pacto de superior aliança, de melhores e superiores promessas. Então, abençoados, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. É algo que o Senhor fez com uma pessoa que nós temos como nosso apóstolo. O apóstolo Paulo. Nós vamos lá para Atos, no capítulo 9. Abençoados, por que eu vou só dar uma passadinha nesse versículo aqui para você entender a pessoa de antes e a pessoa de depois. Mas o meu assunto, olha para o seu irmão e diz para ele assim, ó, você é o aroma de Cristo. Aí alguém vai falar assim, mas Cristo tem um cheiro? Essência de Cristo, o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Você é tudo isso. Quando você fala do aroma de Cristo, é o cheiro do conhecimento, essa graça. Então, a graça de Cristo. Porque no Jesus lá, na lei, o Jesus de Nazaré, não tinha graça. Ele ainda estava cumprindo nos seus dias da lei, de cumprir todo o propósito de Deus na lei, então não tinha graça. Mas, então, nós vamos ver aonde começou. Eu falo que começou aqui. Atos 9. Nós vamos ver aqui, abençoado. Eu não vou ler todo, porque todos vocês entendem que este capítulo de Atos vai falar da conversão de Saulo. Antes disso, Saulo era um homem difícil.
Era um homem complicado, mas Deus, quem pode? Agindo Deus, quem impedirá? O profeta diz assim, agindo Deus, quem vai impedir? Então, por mais que o homem é duro, que o homem é difícil, que o homem era... Eu falo assim, ele era fiel à lei. Paulo era fiel à lei. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, e ele sabia tudo na ponta da língua. Então, ele era fiel. Hoje, nós temos que ser fiel a Cristo. Nós temos que ser fiel a esta graça. Nós temos que ser fiel ao nosso apóstolo de fundição, que foi Paulo, que colocou o fundamento. E ser fiel ao nosso apóstolo Marcos Gomes, que coloca, né, todo em cima desse fundamento, toda essa graça que nos ensina e que nos faz viver debaixo desse apostolado. Então, sermos fiel a ele, a este evangelho da graça. Incrível que lá no momento de oração o Senhor falou, né? Ele diz que ainda que um outro, né, um anjo venha falar um outro evangelho, seja anátema. Então, anátema é contrário, falso. Não é, ainda que um anjo venha dizer, ainda que um anjo venha anunciar, venha falar de um outro evangelho, considere contrário, considere errado, considere, né, anátema, foi o que Paulo usou a palavra, anátema, contrário. Então, porque nós sabemos que o evangelho verdadeiro, por isso que nós vamos ver um pouquinho aqui de Paulo, para a gente entender que foi ele que Deus escolheu para trazer a graça, para revelar essa graça, e hoje nós vivemos debaixo dessa graça e desse apostolado, devido ao mistério maravilhoso que o Senhor revelou a Paulo. Então, aqui lá em Atos 9, verso 11, eu vou ler verso 10, abençoado. Diz assim, ó, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarsos, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui já tinha acontecido lá na cidade, ele indo para a cidade de Damasco, veio o clarão do céu, que vocês conhecem a história, e Jesus, né, ali, né, fazendo o propósito deles prevalecer na vida, ele caiu do cavalo e ele perguntou, quem és, Senhor, quem és? E ele disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele não conhecia Jesus, mas ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia os cristãos daquela época. Porém, ele estava ali. Então, abençoado, não vou ficar aqui falando de Paulo. Nós vamos lá para 2 Coríntios. Então, toda essa trajetória, depois do Ananias ter orado, ele orava. Ele foi orar por ele, e dali o Senhor usou o profeta Ananias e tirou aquelas escamas daqueles olhos, e Paulo entendeu o chamado dele. Mas aí, abençoado, de todo aquele mover de Deus na vida de Paulo, em trazer ele, tinha que ser muito especial. Porque o homem conhecia tudo na ponta da língua da lei, e ele estava ali com aquela servidura e não... Sabe, abençoado? Não existe homem difícil, não existe coração de pedra, porque a palavra diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, não há difícil. O Paulo poderia conhecer a lei de ponta a ponta, mas o propósito que Deus tinha na vida de Paulo era superior, de trazer melhores promessas. Então, ele não tinha que ficar colocando a lei em prática, mas ele tinha que receber revelações tremendas, que ele mesmo diz que ao homem, né, palavras inefáveis, ao homem não é lícito falar. Por isso, nós vamos lá em 2 Coríntios 12, que a gente vai ver. Primeiro foi ali o chamado dele. Lá, a conversão, ele indo para o caminho de Damasco. Agora nós vamos para 2 Coríntios, no capítulo 12. Graças a Deus que o Senhor é poderoso para continuar e fazer tudo aquilo que Ele quer com todo aquele que Ele ama. Glória a Deus. Amém, amados? Nós não podemos dizer não ao chamado do Senhor. Quem é eu, quem sou eu, quem é você, quem somos nós para dizer não, eu não vou, eu não faço, eu não posso. Nós não fazemos nada se dele não nos é dado. Nós não sabemos, abençoado. É Ele que sabe todas as coisas. Então, do dia de amanhã não pertence a nós, mas a Ele. Então, 12 de Coríntios, nós vamos ler o verso 2. Diz assim, olha Paulo, ele estava falando dele, eu creio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Aquele homem lá de Damasco
já houve uma mudança muito grande na vida dele. Ah, mas já passou quantos anos? 14 anos. Ali na ida para Damasco, foi só o chamado. Jesus dando para ele, olha aqui, Paulo, você sabe, você conhece a lei, você é duro, você respeita e você faz isso como se estivesse obedecendo a Deus, fazendo para agradar a Deus, porque ele é judeu, mas ele não estava. Então, aqui, agora ele vai entender, compreender verdadeiramente quando ele vai dizer lá em Gálatas que ele recebeu do Senhor. Olha, o verso 3. Sei que esse tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de qual o homem não é lícito falar. Amados, pensa aí. Na grandeza, na sabedoria, na soberania de Deus e na graça que você entende hoje, as revelações que você tem recebido, o exímio conhecimento, tudo isso Paulo recebeu do Senhor Jesus quando este momento que ele esteve com o Senhor, que ele foi arrebatado. Por isso que nós dizemos, nós não estamos idolatrando Paulo, porque Paulo não está aqui hoje. Mas ele mesmo disse e garante, eu recebi do Senhor. Olha o momento que ele estava com o Senhor. Ele recebeu os grandes mistérios que para nós a cada dia vão sendo revelados, vai sendo descoberto, vai trazendo para nós vida, vai trazendo abundância, vai trazendo prosperidade, vai trazendo vida com Deus, vai trazendo experiências através desses mistérios que foram revelados a Paulo e que é a graça a qual nós vivemos hoje e debaixo desse apostolado. Olha, o verso 4 diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Maravilha que nós, orando, enquanto alguém diz assim, eu sou fraco. A palavra de Deus diz que o meu poder, então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem alguém fraco aqui? Então você é forte, porque o poder de Deus está na sua vida. O poder de Deus se manifesta em você. O poder de Deus te faz você mais que vencedor. O poder de Deus te faz ver todas as coisas além daquilo que te parece impossível. Se te parece difícil, o poder de Deus está na tua vida. Ele se move em você, Ele habita em você. O Espírito Santo faz morada em você. Então o poder de Deus está na tua vida para te fazer forte, para te fazer vencedor. Então, como o profeta diz lá, diga ao fraco, eu sou forte. Então não existe fraqueza, não existe homem fraco, não existe fortaleza, não existe nada difícil diante de um homem que está cheio do Espírito Santo e que está cheio deste conhecimento, que está cheio desta graça e que vive debaixo desse apostolado. Abençoado, tem que reinar em vida, tem que ser mais do que vencedor, tem que orar, tem que chamar a existência, não pode olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos, oramos e hoje o Senhor falou de Abraão. Olha que exemplo maravilhoso, o nosso pai da fé. Então, amados, continuando aqui, o verso 6 diz assim, porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim mesmo quem me ouve. Abençoados, quando Paulo esteve ali, eu creio, ele ouviu tudo que o Senhor tinha a revelar para ele da graça. Tudo que nós olhamos em Hebreus e nós cantamos aqui hoje por uma só oferta, o Senhor revelou a Paulo. O Senhor falou para Paulo, eu creio, tudo que está escrito em Coríntios, todas as epístolas dele lá aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, toda esta revelação, eu creio que todo esse tempo o Senhor Jesus ensinou a Paulo. E hoje, quando nós lemos e quando nós olhamos a palavra, como a nossa irmã diz, a gente não lê assim por ler. Mas a gente lê assim, meditando. Eu sei que este homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Então ele foi arrebatado. Nós sabemos que Paulo diz das revelações, e lá nós vamos para 2 Coríntios, volta aí, no capítulo 2. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 2.
Abba, Pai, glórias a Deus por esse conhecimento, glória a Deus, porque aqui nós vamos entender, abençoado, quando eu disse para você virar para o seu irmão e falar que você é aroma de Cristo, entender qual é a essência do Senhor. Porque em nós tem esse perfume de Cristo, em nós tem a essência do Senhor. Sabe qual é? A graça, o amor. Ah, Senhor, essa graça maravilhosa revelada a nós, o conhecimento. O conhecimento, ele sai por aí exalando, sabe, porque pessoas e multidões aí fora não têm o que você tem. Por isso você tem o perfume de Cristo. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, eu tenho o perfume de Cristo. Você tem o perfume de Cristo. Você exala o conhecimento da graça. Você tem, abençoado. Essa igreja tem. Essa igreja tem alimento, tem esse conhecimento. 2 Coríntios 2, verso 14. Amém, amados? Olha aqui, Paulo. De novo, Paulo. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Diga, eu estou triunfante, eu ando triunfante em Cristo Jesus. Não me falta nada. O Senhor é aquele que tem me ajudado. O Senhor é a minha sombra. A pastora Helena ainda falou no sábado passado. E eu fiquei meditando nessa palavra, abençoado. Como é lindo, maravilhoso. Tua sombra, você vira para a direita, ela vai para a direita. Você vira para a esquerda, ela vai para a direita. Não, o Senhor não separa, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar sofrendo, sem perder noite de sono, sem dormir por conta de situações. O Senhor cuida de você. Na hora que você dorme, Ele está zelando pelo teu sono, Ele está zelando pela tua causa, Ele está cuidando de você. Abençoado. O profeta diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho? Não. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque a pastora Sueli está demasiadamente triste, porque as filhas dela voltaram. Abençoados, olha, vou te contar que eu chorei. A gente se coloca no lugar de mãe. Mas abençoados, sabe o que diz a palavra? O Senhor diz, todavia, se essa mãe se esquecer, eu, Senhor, não esquecerei de ti. Então o Senhor não esquece de você. O Senhor não vai deixar você sofrendo. O Senhor não vai te abandonar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos andar continuamente na presença do Senhor, para nós não sentirmos abandonados. Então, abençoados, nós vamos orar, quando a gente terminar, pela Tamara, pela Midian. Elas são casadas, foram escolhas. Glória a Deus pela vida delas, porque é maravilhoso a gente saber que elas estão aqui, família unida. Mas foram escolhas, elas agora são casadas lá, né, abençoados? Então, vamos orar, mas eu sei que o coração dela está triste, porque as meninas voltaram, né? Para a Irlanda, lá para os Estados Unidos. Mas, glória a Deus, há anjos ministrando e guardando a vida delas também. Com certeza, o Senhor vai guardar, porque Ele tem guardado, tem feito maravilhas na vida do povo. Então, abençoado, como o profeta diz, se é uma condição. Se uma mãe esquecer desse filho, Ele diz, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece. Se você orou, acha que está demorando, aquela oração que eu fiz, aquela bênção não chegou, tal porta não foi aberta, vai chegar. Você precisa de perseverança, você precisa continuar firme, você precisa continuar confessando, chamando a existência, porque bênçãos estão por vir. Amém? Olha, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo no ar a presença de Deus, eu sinto neste lugar a presença do conhecimento de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, eu sinto aqui, abençoado na tua vida, através de você, a presença de Deus. Porque Ele habita em mim, Ele habita em nós, Ele anda no meio do teu povo. Então o Senhor está nesse lugar e é maravilhoso a gente saber que por meio de nós, é por meio de você, é por meio de mim, é por meio daquele que crê, como está escrito, que esse conhecimento, esse cheiro é exalado. Esse perfume, sabe, você sente no ar. Alguém não fala assim, por que você é diferente? Por que você fala assim? Só sai coisa boa, só sai palavra bonita da sua boca. Sabe, isso é o cheiro de Cristo. Isso é o conhecimento do Senhor que vai exalando aí quando você abre a boca e fala da graça. Oh, abençoado! Oh, glória a Deus pela tua vida! Isso é o cheiro de Cristo, é o perfume de Cristo que vai exalando. Por quê? É muito difícil as pessoas olharem aí fora sem esse conhecimento, sem esses olhos iluminados, sem ter a mente de Cristo e entender
que somos abençoados, que somos justificados, que somos santificados, que Ele é santo, porque Ele está olhando segundo a carne. E o que Paulo nos ensina, esse apóstolo dos gentios, é que a ninguém conheceis segundo a carne. Eu não devo olhar para ninguém aí fora e conhecer ele segundo a carne, porque o espírito dele é perfeito. E é onde há mais questionamento das pessoas. Mas como? Eu falo, olha para dentro. Olha para Jesus e para ele. Olha para a cruz e olha para ele, porque está lá na cruz. Sabe, falar na cruz abençoada é tão lindo, como uma só oferta. Ele foi para a cruz, ele foi no meu lugar, ele foi no seu lugar, ele pagou a minha iniquidade, os meus pecados, as minhas mágoas, as minhas enfermidades, tudo ele levou, as nossas, de todo mundo. Então, nós temos que reconhecer que o Senhor foi maravilhoso, foi perfeito o plano dele em trazer-nos a graça, essa revelação, e hoje nós somos mais do que vencedores, glória a Deus. Então, abençoado, nós temos que sair por aí, em todos os lugares, manifestando esse cheiro de Cristo, que é essa graça, este conhecimento. Verso 15 diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Você é o bom cheiro de Cristo? Amém? Você é o cheiro maravilhoso que chega diante de Deus. Olha, você já imaginou, abençoado? Você já imaginou Deus? Porque Deus ele não vai olhar assim. Ele olha para Jesus. Foi ele que morreu na cruz. A Luzia tem uma carne. E na carne tem imperfeições. Mas ela é perfeita porque, olha, é Cristo. É de lá de cima e olha para a gente aqui. Por isso nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Ninguém segundo a carne. Porque o Espírito é perfeito. Estamos perfeitos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. E glória a Deus por isso, por tremendo plano perfeito para nossas vidas. Tanta riqueza, abençoado. Tanta riqueza nisso tudo. Tanto conhecimento que essa graça nos traz. Olha, verso 16. Verso 15 diz, porque somos o bom cheiro de Cristo para os que se salvam. Oh, glória a Deus. Então diga, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez. Eu tenho esse cheiro suave. Eu tenho o perfume do Senhor. Eu exalo a essência do meu Deus. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo é o que? Amor. Jesus Cristo é o que? Essa graça. Ele é o que? Essa virtude maravilhosa do Espírito Santo que habita em nós. Então quando nós falamos, nós não dizemos, não falamos de nós mesmos, mas de como está escrito. Como esta palavra vem e enche o nosso ser e transborda. Então, para aqueles que se salvam, o bom cheiro de Cristo. Mas não para os que se perdem. Para os que se perdem, são aqueles que não querem dar ouvido, abençoado. Para aqueles que não entendem, não é desse jeito, não é bem assim. Mas glória a Deus que nós temos os olhos abertos. Recebemos pelo Espírito Santo de Deus o entendimento. As escamas foram arrancadas, né? O véu não está mais no nosso rosto e nós podemos falar de Cristo, falar desse amor livremente. Glórias a Deus. Verso 16 diz assim, porque este certamente cheiro de morte. A quem? Os que estão perdidos. Os que estão por aí sem entendimento, na verdade eles têm o quê? Cheiro de morte. Falei, eu tenho cheiro de vida. Eu tenho cheiro de Cristo. Eu tenho a essência que vem do céu. Oh, essa graça maravilhosa. Ele veio do céu, abençoado. Ele veio e morreu aqui. Morreu lá na cruz, na terra. Na terra, e nós estamos na terra. Ele desceu do céu, deixou a sua glória para nós recebermos esse conhecimento e termos certeza dessa essência na nossa vida. Oh, glória a Deus. Eu falo, Senhor, eu te louvo, porque a essência de Cristo habita em mim. Eu exalo a essência do Senhor. Por onde eu passo, o perfume do Senhor segue, porque eu já não vou olhar mais ninguém segundo a carne. Eu tenho que olhar para as pessoas e verem que elas também são salvas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E eu não posso mais condenar porque alguém faz alguma coisa que aos meus olhos não é agradável, mas eu não posso dizer, eu não posso condenar. Eu sei que elas estão se perdendo por falta deste conhecimento, ou estão por aí exalando um outro cheiro, né? Que sabe o azedo, sabe o horroroso lá, mas nós não sabemos como o Senhor trata cada um, porque Deus tem um chamado para cada um. Na vida de Paulo,
Foi de um jeito. Na vida de Abraão, foi outro. Sai, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua família, da tua casa e vai para onde eu te mostrarei. Exemplo de fé. A gente fica pensando, será que você deixaria tudo? Sua casa, sua mansão, seus parentes, não sei aonde você vive, tudo que você tem aqui, não vai para lá. Vai lá para o Nordeste. A gente fica assim, né? Mas por fé, abençoado. O justo vive por fé. E Abraão fez por fé. E o tempo de Deus se cumpriu e hoje nós temos ele como pai, o pai da fé. Abraão, nosso pai da fé, o nosso exemplo. Hoje nós temos essa palavra que nos alimenta, este evangelho da graça, que nos mantém firme, que nos mantém alerta, que nos mantém atento, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Verso 16, que eu acabei de ler, né? Para este, certamente, o cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, para nós que recebemos a graça, que estamos debaixo do apostolado, que vivendo de acordo com esta palavra, vida, diga, eu vivo debaixo da graça, do apostolado, eu recebo palavras de vida para reinar em vida, então eu recebo a fragrância de Cristo, eu recebo o cheiro deste conhecimento, a essência do nosso Deus, que a essência de Jesus é o amor. A essência da graça é o amor. E você recebe porque o Senhor te dá gratuitamente através da revelação da graça de Deus. Oh, glórias a Deus. Haja palavras, né, para a gente agradecer tanto a Deus por tantos mistérios, por tantas revelações, por esta graça maravilhosa em nossas vidas, abençoados. E olha, nós vamos terminar. Aroma do conhecimento. Você tem esse conhecimento dentro de você, porque a graça já te foi revelada. Você tem, sabe, abençoados. Se a gente olhar lá para trás, quando Jesus nasceu, lá no nascimento de Jesus, aquela estrela, os reis, foram 3 reis, eles levavam ouro, incenso e mirra. Então aqui alguém pode falar assim, mas o cheiro de Jesus é mirra, porque ao nascer, os 3 reis lá, magos, levaram incenso, ouro e mirra, mas não é. A essência de Jesus é o amor. E o amor é essa graça, é esse conhecimento. Essa é a fragrância, é o perfume que nós devemos exalar por aí. E devemos passar, porque quando alguém passa do nosso lado com um perfume bom, a gente fala, nossa, que cheiro bom, não é isso? Então esse é o cheiro que você tem que passar por aí e exalar. E passar por onde você andar e deixar esse cheiro, o cheiro do conhecimento, esse cheiro de amor, a fragrância de Cristo. Vamos terminar aqui, abençoados, para nós entendermos esse cheiro de Cristo. Olha, verso 17. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então diga, eu tenho a fragrância de Jesus. Eu exalo o cheiro de Cristo. O aroma do seu conhecimento. Porque o perfume de Jesus é o amor. É, abençoado, o perfume de Jesus é o amor. E o amor está onde? Na graça. Por isso é que Paulo vem falar desse cheiro, dessa fragrância, vem falar dessa... Porque se a gente olhar lá, não é a mirra que Jesus recebeu lá dos magos. Se você olhar lá na lei também, o Moisés vai falar também de mirra, mas não é dessa fragrância. Fragrância do conhecimento, o cheiro desta graça. Porque esta graça nos traz vida, nos traz abundância, nos traz felicidade. Então, esse é o melhor cheiro. Esse é o melhor perfume que você pode passar, e pode exalar, e pode falar, e pode proclamar, e pode pregar, porque esse cheiro vai contaminar muita gente e vai sair todo mundo feliz e cheiroso por aí, da graça de Deus, da palavra de Deus, fazendo toda essa manifestação e trazendo frutos para a glória de Deus. Amém, abençoados? Então, sinta-se a presença de Deus, a fragrância do Senhor Jesus na tua vida, que é a graça, é o conhecimento, é a essência de Jesus que está através do Espírito Santo na tua vida. Amém, amados? Graça e paz para todos vocês. Glória a Deus.